Como é o transporte público na Itália? Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência com o transporte público italiano. Lembrando que hoje eu moro no norte, da Itália, na região do Trentino Alto Adige, mas eu já morei no sul também, trabalhei também um bom período no centro da Itália também. Então eu tenho um parâmetro bom de comparação aí de diferenças de transporte público de região para região. Esse é o canal Via Sincera. Bom, estou aqui com o meu passe na mão, meu bilhete aqui da região, o meu nome com os dados ficam na parte traseira, do bilhete. Vamos começar pelo começo, a facilidade para fazer esse bilhete. Você basicamente precisa apenas ter um endereço aqui no Alto Adige, A partir do momento que você tem um endereço, você entra lá no site, se cadastra. Você pode cadastrar uma conta bancária também, ou um cartão de crédito, e esse cartão vai chegar na sua casa gratuitamente. Então, como ele funciona? Quando você entra no ônibus, tem a maquininha logo na entrada do ônibus, você aproxima, ele dá ok, esse é o check-in, E aí você chegou no seu destino, desceu, acabou. É isso. Tem uma tarifa mínima aqui dentro da cidade. Já na estação de trem é diferente. Você chega na estação de trem, tem a maquininha. Nessa maquininha vai ter... nessa maquininha você vai aproximar o cartão e você vai digitar o código de destinação, ou seja, para onde você está indo. Vai ter sempre uma tabela com o nome de cada estação e com um código ao lado. Você digita esse código, confirma, e a partir daquele momento ele vai calcular o valor, a distância do ponto A até o ponto B. E aí, qual que é o grande lance, a grande questão desse cartão, desse passe? É que você tem faixas de tarifas, E a regra é, quanto mais você usa, menos você paga. Basicamente assim, eu usei já bastante o cartão, eu tenho aí praticamente 3.000 quilômetros rodados, E como eu já usei bastante, agora eu pago 3 centavos por quilômetro. Vocês não ouviram errado, eu pago 3 centavos por quilômetro. Na prática, sabe o que isso quer dizer? Vamos lá. Eu moro em Bressanone. Bressanone fica a 42 quilômetros de Bolzano, que é a capital daqui da região, dessa parte aqui da região. 42 quilômetros mais 42 quilômetros são 84 quilômetros. Então, para eu ir e voltar de Bolzano, são 84 quilômetros, beleza? Se eu não tivesse o passe, se eu não tivesse esse passezinho aqui, eu teria que comprar o bilhete. E o bilhete custa 8 euros para ir, 8 para voltar. 8 mais 8, 16. Então são 16 euros para voltar. Com o passe eu pago 2,52 euros. É uma diferença grande, gente? A gente está falando aqui de 84%. De diferença, de desconto. Então, isso é muito positivo. Isso incentiva as pessoas a justamente usarem o transporte público. E o transporte público aqui é bom, é pontual, é confortável, é moderno, é seguro. Então, todas essas medidas ajudam e fazem com que as pessoas queiram usar o transporte público. Muito diferente de onde eu morava no sul. Eu morava em Matera, que fica na região da Basilicata, e eu trabalhava em Bari, que era a região da Puglia, são regiões vizinhas, Além de o transporte ser lento, eu gastava exatamente 1h30 quando tudo ia bem, mas isso durava às vezes 2 horas de viagem, sabe? Para uma viagem de 50 quilômetros. Você não ouviu errado, 50 quilômetros. Ou seja, se existisse um passe desse tipo aqui, eu pagaria um pouco mais de 2,52 para ir e voltar, lá no Matera. Infelizmente, essa não era a realidade. Lá não tem isso no sul. Além de o transporte ter muitos problemas de atraso, são modernos. O transporte é moderno, não posso falar que o trem era ruim, não era. O problema é que era um trem muito lento, Ele tem até uma brincadeira que lá se chama Ferrovie Apolo-Lucane, o Lucane relacionado à Basilicata, e eles chamavam de Ferrovie Apolo-Lumache. Lumache é o caracol, sabe, a lesminha?
Então tinha essa brincadeira, porque de fato o transporte é lento. E eu gastava, no mínimo, 12 euros. Ida e volta. Eu falo no mínimo porque tinha a possibilidade de você pegar o abonamento semanal, que eu tenho que conferir o preço agora, mas está na casa ali de uns 40 euros. Mesmo dividindo, dá mais caro do que eu gasto aqui, indo e voltando todos os dias para Bolzano. É uma coisa assim impressionante. Isso faz com que você não queira usar o transporte público. Pô, o transporte é lento, é caro. Por que eu vou usar o transporte? Então é natural que as pessoas no sul da Itália tenham carros, mais carros do que as pessoas daqui, por exemplo. Tanto que o horário do transporte público também era meio estranho. Por exemplo, para eu ir de Matera para o aeroporto de Bari, cara, não tinham tantas opções, sabe? Se eu quisesse pegar, por exemplo, um voo muito cedo, a melhor opção era eu dormir no aeroporto. Ou seja, eu tinha que chegar na noite anterior e dormir no aeroporto, ou de repente torcer para alguém, ter algum colega que pudesse me hospedar, ou pagar uma hospedagem em Bari para eu poder chegar cedo no aeroporto. Do contrário, o transporte mais cedo que tinha para o aeroporto eu não conseguia pegar o primeiro voo, entende? Se eu quisesse. E também o horário de encerramento das atividades. Por exemplo, quando eu ia trabalhar em Bari, às vezes eu tinha concertos que acabavam tarde. E nem falo tarde, sabe, tipo 11, meia-noite. Não, eu falo tarde, tipo 9h30 da noite. Já não tinha mais o trem para Matera. Então eu tinha que dar uma baita de uma volta enorme para pegar um ônibus que saía de um lugar específico à meia-noite e meia. Então, tipo, ao invés de chegar no máximo às 11 da noite em casa, a gente chegava 1h30 da manhã, porque eu tinha que ficar esperando. Aqui não tem esse problema. Além disso, né? O último trem de Bolzano para Bressanone, por exemplo, sai à meia-noite, mas às vezes se tiver algum atraso ele espera, enfim, é bem mais confortável, bem mais fácil, além de ser muito mais barato. Vou mostrar para vocês esse print, tá vendo? Ó, nesse print eu já mostro ali que eu percorri ali já aproximadamente 2.813 quilômetros. E se eu continuar usando, a minha próxima faixa tarifária cai ainda mais. Aí eu vou pagar 2 centavos por quilômetro. E o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Esse passe, ele contempla toda a região do Trentino Alto Adige até o Tirol, que fica na Áustria. Por quê? Porque essa região aqui no passado era parte do Reino Austro-Húngaro, né? Então essa região aqui onde eu moro, que hoje é Itália, uma vez foi Áustria. Então, essa região aqui onde eu moro já foi Áustria, entende? Por isso que tem permaneceu essa conexão cultural, enfim. Então o que eu tô falando para vocês é que eu posso ir da minha casa, de onde eu tô, até a Áustria, até Innsbruck, por exemplo, que é onde o passe funciona, pagando 3 centavos por quilômetro. Gente, isso é um absurdo. Inclusive chega até uma outra região na Suíça, porque se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que aqui faz fronteira com a Áustria de um lado e com a Suíça do outro, né? Ó, tô mostrando para vocês aqui o mapa da ferroviário, né? Então olha isso. Você tem Bolzano, Bressanone, Merano, Brunico, San Candido, todas as regiões até Innsbruck, Linz. Meu, é um absurdo. É muito bom como funciona isso aqui. E aí, no ano passado, eu passei um mês em Roma. E em Roma, o transporte ele é prático. Por exemplo, no metrô dentro da cidade de Roma, você paga 1,50 € cada vez que você entra. E o bom é que você não precisa necessariamente ter o passe. Mas se você tem, você pagou ali 1,50 € para pegar o metrô, e com esse passezinho você consegue, que é da ATAC, você consegue fazer integração com o ônibus durante 90 minutos. Então é interessante, porque ele não é caríssimo, né? E até, de certa maneira, prático. A questão é que quando você chega em Roma, mesmo como turista, você tem que comprar o cartãozinho, aí tem uma recarga mínima, mas eu acho que vale bastante a pena. Então, comparando os transportes públicos que eu conheço assim melhor aqui na Itália, o transporte de Bari, Matera, Pescara, Roma, né, mesmo Firenze, Bolonha e o daqui, eu acho que o daqui ganha em disparado, ganha em qualidade, pontualidade, segurança, ganha em preço
né? Eu acho que é excelente. Quem dera os outros lugares tivessem esse tipo de incentivo. Com certeza as pessoas usariam cada vez menos carros. Nada contra carro, viu, gente? Não é esse o ponto do meu vídeo. Mas é porque é prático. Você sabia de todas essas coisas? Você tinha ideia disso? Bom, se esse vídeo foi útil para você, se você tem dúvidas, curiosidades, cara, curte, comente, compartilhe este vídeo e você vai ajudar muito esse canal aqui a crescer e a chegar até outras pessoas. É isso, pessoal. Por hoje é só. Valeu!